Nesse vídeo vou compartilhar o melhor script que existe no mundo para vender high ticket, que você vai poder implementar a partir de hoje e consequentemente ter vendas aí sendo feitas de 10, de 14, de 7 mil reais, aí vendendo o seu produto high ticket na internet. Eu descobri esse script quando eu estava saindo de um momento onde eu estava vendendo só por lançamentos de tempos em tempos, e eu acabei analisando ali que existia uma nova estratégia que estava sendo difundida aqui no Brasil por algumas pessoas, vendendo high ticket diariamente também, vendendo high ticket no perpétuo. Aí eu pensei que, caraca, imagina se a gente consegue vender high ticket e a gente consegue vender todo dia, assim, o high ticket. Isso me chamou muita atenção. E aí, diante disso, eu fui procurar, né, alguns conhecimentos, comecei a ter alguns mentores, e aí eu recebi alguns scripts, eu recebi algumas formas de vender, alguns modos de vender. Então, vender por ligação, vender por lançamento. E aí, disso daí, eu descobri a melhor maneira que existe hoje, assim, baseado nos meus resultados, uma maneira que a gente consegue ter quase 50% de conversão nas vendas que a gente vai realizar, né, dos contatos que vêm até nós, onde cada duas pessoas, uma compra o nosso produto, e eu vou te passar exatamente esse script nesse vídeo, tá? Então, basicamente, como que é o script mesmo? Tudo começa em qualquer ligação e esse script ele é utilizado em uma ligação individual, tá? Então, no primeiro momento, vai ser você que vai fazer essa ligação comercial. É melhor que seja você, porque você também vai ter conhecimento sobre algumas otimizações que podem ser feitas, objeções. Isso daí vai ser muito importante, porque disso daí você vai conseguir melhorar a sua venda, você vai conseguir melhorar o seu script, e tudo começa daí com você trazendo as pessoas para a ligação, né? Então, a gente utiliza hoje um formulário onde a gente pede as principais informações da pessoa, nome, e-mail, telefone, faixa salarial, o que ela faz, o que ela tem em relação àquilo que a gente entrega. E aí, se as respostas delas estiverem compatíveis ali com o público-alvo que a gente trabalha e com a faixa salarial também, né, do público-alvo que é o nosso comprador, ela tem a possibilidade de acabar marcando uma ligação conosco. Aí com isso, depois dela marcar uma ligação conosco, a gente acaba entrando em contato novamente com ela para confirmar a realização dessa ligação, e nessa ligação a gente basicamente segue aí o script de vendas, e esse script de vendas ele começa primeiramente com a conexão, onde a gente pergunta de onde a pessoa é, qual que é o nome dela, assim, na verdade a gente já sabe o nome dela porque ela já falou, né? Então a gente pergunta de onde ela é, assim, como que tá o tempo também, é uma pergunta que eu gosto bastante de fazer porque aqui no sul é bem frio. E aí, às vezes a pessoa que tá falando comigo é do Nordeste, do centro mesmo do país, e tá uma temperatura bem diferente, assim. Então é onde eu acabo perguntando, assim, pra ela, né, entendendo mais sobre ela. E aí a gente começa, assim, a escada de nível de consciência, onde a gente, num primeiro momento, procura entender qual que é o problema dela e qual que é o desejo dela. Então, uma pergunta clássica que eu gosto de fazer é: o que que trouxe você até aqui hoje? E aí a pessoa acaba falando, bom, eu vi isso daqui, eu vi um anúncio, eu trabalho assim, assado, ela vai começar a falar. E aí você entra num ponto assim, tá, e qual o problema que você está enfrentando relacionado a trabalhar, assim, a fazer isso daí, a conquistar esse objetivo? E ela fala, ah, meu problema é esse, meu problema é aquele. E aí disso você vai anotando, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é anotando, assim, o que a pessoa fala que é o problema dela, o que a pessoa fala que ela tá passando nesse momento. E daí também eu gosto de perguntar, nesse momento, finalizando a primeira parte, a qual que é, de fato, o desejo que você tem, o que que você busca conseguir, assim, aprender, o que que você busca entender, né? Então, é uma coisa assim que eu acabo perguntando nessa primeira parte, assim, dessa identificação. E aí, depois de eu entender isso, eu acabo perguntando assim, reforçando, né, de fato, então você tá fazendo isso, você tá nessa situação. Depois disso, eu vou perguntando, eu vou entendendo, assim, qual que é o nível de urgência dela. Então, tipo, por que ela tá fazendo isso daí hoje? Daí depois eu vou entendendo. Assim, o porquê que é importante pra ela, daí eu vou entendendo a razão pela qual ela procura. Depois eu vou entendendo, assim, o que que ela já fez, o que que ela não fez. E ali, onde eu vou falando, assim, o que que ela pode fazer de certo, o que ela pode fazer, assim, melhor, né? O motivo pelo qual ela não teve o resultado que ela quer ainda. E depois eu vou entrando para a oferta. Então eu faço ali um termo de comprometimento para ela que ela tome a decisão naquela ligação mesmo, assim como eu vou falando a minha oferta. Depois disso, de falar a oferta, eu falo assim, pergunto, né, se ela entendeu. Depois disso eu vou falando assim, se ela tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. E aí, dependendo da resposta dela, eu vou falando assim quanto que custa, né? Qual garantia, quanto que custa, como que ela recebe, e aí depois ela toma a decisão, né, de entrar. Só que essa decisão, assim, é uma decisão que você não pode ter, tipo, a pessoa vai tomar, ela, eu tenho que ver agora, eu tenho que pensar, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo, sempre vão falar isso, né, é uma prática, assim, que as pessoas têm, eu vou ver isso, não sabe falar não, né.
Então, uma coisa que a gente gosta de acabar fazendo é acabar olhando, assim, o motivo pelo qual ela não vai entrar no momento. Quando ela fala que não vai entrar no momento. Ah, por quê? Por conta do dinheiro? Então tem um plano menor. É por conta do tempo? Ah, então a gente vai ver isso daqui para solucionar. Ah, é por causa disso? Então a gente vai ver aquilo. Pra gente fazer com que a pessoa, né, acabe entrando no momento, porque entrando no momento, a gente tem, de fato, garantia que ela vai entrar, senão ela provavelmente não vai entrar. Então, é basicamente assim que funciona esse script de conversão para o high ticket, que você pode aplicar a partir de agora, que eu utilizo, e eu acredito que hoje é um dos melhores scripts que existe aí para você vender high ticket, pelo menos na minha possibilidade, né, na minha capacidade, assim, entendimento mesmo do mercado, é algo assim que vem convertendo bem mais do que a média, e se você utilizar, eu tenho certeza que você também vai conseguir vender muito mais high ticket. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe para outra pessoa também que está vendendo ou está querendo vender. E coloque aqui também o seu like, seu se inscrever. E eu te espero para o próximo vídeo.